Nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amados, quem conhece aí de Bíblia, quem conhece do que está acontecendo no mundo, nós sabemos que hoje nós estamos vivendo a maior colheita do mundo. Essa é a boa notícia. Muitas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus, mas a má notícia é que boa parte dessa colheita não está sendo recolhida, ela está estragando, acaba nem saindo do pé. E quando eu estou falando de colheita, eu não estou falando de frutos, mas estou falando de almas, porque precisa hoje de trabalhadores, precisamos de ceifeiros, precisamos de cooperadores, pessoas que vão ajudar a fazer a grande seara, porque o que o Senhor disse, que a seara é grande, mas o que falta são trabalhadores. Então isso quer dizer que a seara já está pronta, que faltam são pessoas para colherem os frutos. Dá para entender aqui? Amém? E aí, amados, é tão interessante que para que possa haver uma boa colheita, precisamos de muitos trabalhadores, ceifeiros, né? E é interessante que lá em João 4,35, você não precisa abrir, que eu vou usar o teu texto, diz assim: o Senhor disse, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? E o Senhor responde, eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Irmãos, o que Deus está querendo nos dizer esta noite, que a colheita já está pronta, os campos estão maduros, o que falta eu e você entendemos o nosso chamado, que é para ganhar almas, é para fazer discípulos, que vão fazer outros discípulos. Ei, eu quero dizer para você que está aqui essa noite pela primeira vez, você que está chegando nesse ministério, você que está desde o começo, Deus te chamou para esse lugar, para um propósito, e não é só para sentar, é para ganhar almas, é para trabalhar, é para ser um ceifeiro do Senhor. Amados, é muito interessante que Jesus, Ele não deu a ordem para a igreja, ó, vão e façam multidões. Ele disse, vão e façam discípulos. E é isso que está necessitando na igreja de hoje, na igreja Cristo vive em nós, pessoas que queiram primeiro ser discípulos, para depois querer fazer outros discípulos, porque a seara já está pronta, o que faltam são pessoas para fazer esses discípulos. E aí, amados, é muito interessante que o Senhor, Ele diz que os campos já estão brancos. Quando Ele está dizendo que os campos estão brancos, quer dizer que está pronto para colheita. E muitas das vezes quem aqui tem, ou já passou em momentos de plantação, sabe que se não houver o tempo certo, eles perdem, murcham, né? Todos aqui sabem, eu aprendi bastante de 1 ano e meio para cá, a lidar com a natureza, a plantação. E esses dias, para a glória de Deus, né, eu estava conversando com o irmão, nosso pé de mexerica deu bastante mexerica, mais do que o ano passado. Porque o ano passado eu não entendia como, colher. Eu achava que era só chegar lá e pegar de qualquer jeito. Até para colher, você precisa saber colher uma mexerica. Você sabia disso? Você não pode chegar e arrancar de qualquer jeito. E aí, amados, é interessante que nós conseguimos fazer uma boa colheita, mas muitos nós não conseguimos. Passou do tempo, e quando passa do tempo, ela fica podre e cai. Ou senão os pássaros vão lá e comem. O que eu aprendo com tudo isso, amados? Você já entendeu que você veio para este lugar? Há pessoas ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, nas nossas amizades que necessitam de Jesus, e nós conhecemos, nós temos a verdade, e eles ainda estão caídos, estão abatidos, e precisa de pessoas que se preocupam com eles, que vão ajudar eles a se levantarem. Amados, nós somos essas pessoas que Deus escolheu para fazer a grande colheita. Pastor, mas eu só vim fazer uma visita aqui a essa igreja. Não, você não veio fazer uma visita, você veio aqui porque Deus queria falar isso para você, e é com você mesmo, é com você que Ele quer usar. É aqueles improváveis, é aqueles que sabem, as pessoas olham e não dão nada. Eu sou um improvável, amados. Esta igreja, quando começou, muitas pessoas falaram que era improvável, mas a graça de Deus a cada dia tem derramado sobre as nossas vidas, e Ele tem nos capacitado, e não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é dele, amados. Amados, se nós queremos como igreja fazer a colheita, hoje nós precisamos fazer discípulos. E esses discípulos que, realmente desejam liderar outros, influenciar outros. E quando nós falamos de líderes, muitas pessoas entendem que a palavra líder é um cargo,
É uma pessoa que manda em outra. É isso sim, lá fora. É o patrão que manda, é o encarregado que manda, é o chefe que manda. Na igreja, líder é aquele que serve. Líder, a palavra líder dentro da igreja, ela se resume em uma só. E eu vou dizer para você: influenciar pessoas. Levar pessoas até o propósito de Deus. Não é mandar em ninguém. A cada dia eu estou descobrindo, irmãos, como melhorar o meu pastoreio, servindo os irmãos, levantando outros líderes, outros discípulos que vão me ajudar a fazer essa grande colheita. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque olha só, nos versículos anteriores que nós lemos, está falando que Ele teve compaixão deles. O bom pastor, o supremo pastor, teve compaixão. E muitas das vezes nós não temos compaixão. Está na hora de nós levantarmos um exército, amados, que vai ganhar almas, mas não vai só ganhar, vai discipular, vai caminhar com elas, vai cuidar delas, vai jogar azeite na ferida dela, vai colocar atadura, vai colocar no ombro, vai colocar no jumento, e vai levar, e vai ser cuidada. Está na hora de nós sermos essas pessoas. E ele diz no texto: rogue a Deus para que envie trabalhadores. Amados, eu mudei a minha oração aqui. Primeira delas, eu tenho orado para Deus levantar de dentro, mas também orado para Deus mandar pessoas que vai estar na mesma visão, na mesma direção, na mesma unidade, na mesma humildade, na mesma servidão, para que nós possamos juntos fazer a obra do Senhor. E graças a Deus tem respondido. Estão lá, tem alguns que estão chegando, outros que estão sendo levantados. Hoje eu compreendo, amados, o nosso chamado como igreja não é fazer multidão, é fazer discípulos. Que multidão qualquer pessoa pode ajuntar. Agora discípulos de Cristo, só discípulos de Cristo pode levantar. Tem alguém que está entendendo a palavra aqui essa noite, em nome de Jesus? E eu preciso falar algo para você, meu irmão, seja jovens, adolescentes, os mais experientes, os convidados que estão aqui essa noite. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda, porque nós não vamos conseguir fazer a colheita sozinha. Precisamos ter a humildade de dizer para você que eu preciso de você. Nós como igreja precisamos de você para fazer a grande colheita que Jesus está mandando. Então, amados, se nós como membros não entender qual é a nossa posição, nós vamos entrar na igreja, sair da igreja e nada vai acontecer. Mas eu quero te dizer, se Deus te trouxe para este lugar, é porque Ele quer te preparar, Ele quer te afiar, para que quando você sair, você seja a diferença, faça a diferença, você cure pessoas. Mais uma palavra tão firme, tão dura, pastor. Amém? Amados, se você entender o que Deus está fazendo nas nossas casas de Cristo, nas nossas celas, nos nossos pequenos grupos, sabe, pessoas que ontem se achavam leigas, pessoas que ontem achavam que não tinham capacidade, pessoas que ontem achavam que nem eram escolhidas por Jesus, hoje estão ministrando sobre a vida de outras pessoas, hoje estão se preocupando com outras vidas, hoje se tornaram discípulos, estão querendo fazer outros discípulos. Você precisa entender o tamanho do poder que tem esse trabalho nos lares. Então a minha função hoje, amados, e aí eu falo para mim, porque Deus bate aqui primeiro. Ah, pastor, o senhor tem que pregar? Sim, mas a minha função maior aqui é fazer discípulos, é levantar líderes que vão cuidar do rebanho, amados. Por isso que eu estou falando que eu preciso de você. Finalizamos agora a segunda escola de discípulos. Pela graça de Deus, mais 7 irmãos conseguiram concluir o curso, vão se tornar líderes, vão nos ajudar a carregar, a cuidar. E eu não estou falando de ministrar um quebra-gelo, de ministrar um louvor, de ministrar uma palavra. Eu estou falando de cuidar de outras vidas, de se preocupar com outras vidas, de ser Jesus na vida das pessoas. Será que alguém aqui está entendendo qual é o nosso chamado? A maior missão da igreja, amados, é ir ao mundo, fazer discípulos, é ensinando-os a guardar toda a palavra que eu te ordeno. É o Senhor Jesus dando uma missão para a igreja. Essa é a tua missão, irmão. O Senhor não veio para cá sabe, só por vir porque tem uma amizade. Não, porque Deus quer te usar. Deus quer mais. Ele sabe que tem mais. Está na hora de nós assumirmos a nossa posição, amados. Deus nos chamou, irmãos, para nós guerrearmos.
Sabe, para nós atacar o terreno do inimigo sim, e resgatar famílias que estão destruídas, casamentos que estão à beira do divórcio. Isso é fazer a grande seara, amados. Às vezes a gente acha, essa função é do pastor, dos obreiros. Não, amados. No texto ele não diz assim, vão os pastores e os obreiros façam discípulos. Ele está falando para todos, e vão e façam discípulos. Tem alguém que está entendendo aqui que Deus está falando com você aqui em nome de Jesus? Pastor, mas eu estou chegando ontem. Ei, você não precisa ter faculdade de teologia. O que você precisa é falar o que Jesus está fazendo na tua vida, porque isso vai alcançar a vida das pessoas. Nós precisamos entender uma coisa, amados. Quando nós usamos a palavra líder, muitos irmãos ficaram assustados quando nós falamos de escola de líderes. Mas eu vou assumir cargo, eu não estou preparado para isso, não estamos falando de cargo, não estamos falando de tempo, eu estou falando de ser aquilo que Deus te chamou para ser, uma pessoa que Cristo transformou e agora vai influenciar outras pessoas. Você já imaginou com o seu local de trabalho? Tem pessoas que às vezes chegam lá, estão sorrindo e estão cheios de depressão, casamentos estão destruídos. Esses dias o irmão da igreja falou, pastor, eu estou com um rapaz amigo meu, que ele está com depressão, está pensando em tirar a própria vida, me ligou. Falei, irmão, vai e seja o que Deus tem te ensinado a fazer. E foi lá, tem feito o trabalho do Senhor, amados. Esse dia um irmão estava me contando testemunho, não queria ir para o local e Deus teve que amassar, mandar ele para o local lá. E lá ele entendeu porque tinha uma alma lá que precisava ser salva, e através daquela alma, outras almas foram alcançadas. Irmãos, eu não estou falando que a gente não pode vir e receber. Eu estou querendo dizer que a igreja não é lugar de receber, é lugar de entregar a adoração, a vida, o altar do Senhor. Tem alguém aqui que está comigo aqui em nome de Jesus? Ou é só eu que estou aqui inflamando aqui? O diácono Júlio falou, estou quase doidinho para pular em cima de vocês aí, vocês não entendem. E eu não estou porque a igreja está lotada não, irmãos. Porque eu estou porque a gente precisa cumprir o nosso propósito, é fazer discípulos. Só que infelizmente alguns inimigos têm entrado na nossa vida, para não deixarmos a gente ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. E uma delas, a primeira, é falta de tempo. Pastor, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não posso porque está muito corrido. Eu não vou participar da escola de discípulos porque estou muito atarefado. E aí você vai passando e não fez nada para Jesus. Aí o outro que chega depois, aí ele começa a fazer, aí você, nossa, o que está acontecendo? Ele se dispôs, porque Jesus ele não procura pessoas capacitadas, ele procura pessoas disponíveis. Aprendam isso. Ele procura pessoas disponíveis. E já já eu te explico por quê. Vou repetir, liderança não é cargo. São pessoas influenciando pessoas. São pessoas que se preocupam com detalhe da vida das outras pessoas. Irmãos, vou falar para vocês, se pastorear fosse só resumido aos 2 cultos que nós temos na semana, minha vida seria 1000 maravilhas. Mas pastorear, ser crente é muito mais do que 2 cultos na semana. Tem muita coisa por trás que muitas das pessoas não vê. As visitas, os choros, as orações, as intercessões, de tentar ajudar de alguma forma. E é só o pastor que tem que fazer isso? É só o pastor que tem que fazer isso? Todos nós somos chamados, irmãos. E eu posso falar para você, não me arrependo um só dia, porque o que Deus tem feito na minha casa é extraordinário. Eu só estou falando isso para te instigar, te incentivar a fazer a mesma coisa. Estava conversando com os irmãos essa semana, e aí eles vão entender que é com eles. E aí, não pastor, nós estamos orando e nós vamos sair do acolchoado, das cadeirinhas e vamos ajudar. Eu falei, irmãos, é cavar poço. Cavar poço é fácil? Quem aqui cavou sabe como que é, irmãos. Vem pedra e quebra o instrumento e vai ficando mais fundo, vai ficando mais difícil. E aí, amados, enquanto que muitos querem sair do desconforto para ir para o conforto, graças a Deus muitos têm entendido a palavra de Deus. Eu vou sair do meu conforto, vou entender o chamado de Deus e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus.
Irmão, está no centro da vontade de Deus, não quer dizer que você não vai ser perseguido, que talvez não falte alguma coisa na sua casa, que talvez não entre enfermidade, que talvez não entre uma dívida, que talvez não venham os levantes, mas estar no centro da vontade de Deus é ter a certeza que enquanto você faz as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Então eu quero dizer para você, se você tomar a decisão hoje, sabe, de ser um ceifeiro, um trabalhador, um cooperador, eu digo para você que você nunca vai se arrepender. Eu não vi na Bíblia dizer assim, eu me arrependo de ter feito a decisão, tomado a decisão de escolher Jesus em primeiro lugar. Amados, não tem coisa melhor, e eu falo porque eu comecei assim o meu ministério pessoal. Eu não sabia nada, não entendia nada, e comecei nas casas de Cristo, que é as células, e aos pouquinhos fui aprendendo, e hoje eu entendo porque lá atrás Deus me pôs naquele lugar, para me preparar para algo maior. E assim é na tua vida, meu irmão, minha irmã, não se limite, só vem um culto de quinta e de domingo. Deus tem muito mais para fazer, primeiro em você, e depois através de você. Eu vou repetir, primeiro Deus vai fazer em você, e depois através de você, meu irmão, minha irmã. Deixa eu perguntar para quem tem participado, irmãos. Lá estão aprendendo a trabalhar, lá elas estão sendo equipadas para o ministério, lá elas estão sendo preparadas para exercer os seus dons. Lá as pessoas realmente se tornam úteis na obra de Deus. Se eu for perguntar aqui para os jovens aqui, está sendo bom participar, minhas meninas? Tá? Eles não estão ouvindo, tá sendo? Sim, assim meio, vou falar porque o pastor falou, não, brincadeira. Eu creio porque elas têm compartilhado. Então, amados, o que eu quero trazer com essa palavra, e vou finalizar rapidinho, é isso, amados. Deus não te trouxe para cá só para vir para um culto. Sabe, nós não fomos, sabe, chamados só para participar de um culto. Irmã, Deus não te trouxe para aqui só para participar da casa de Deus. Vai te usar de uma forma sobrenatural. Mas para Deus nos usar, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. E vai vir algumas coisas que a gente vai precisar renunciar, né, meu irmãozinho? A gente vai ser zombado, vai ser apontado, vai vir pedradas. Quem aqui já passou por isso? Começa a fazer a obra de Deus, não é isso, irmãos? Começa a fazer, ninguém está fazendo, você começa a fazer e ninguém começa a te apontar, começa a querer caluniar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor do que ser justificado por aquele que deu a vida por nós. Isso é maravilhoso, amados. Pode atacar pedra, pode questionar, pode criticar, mas nós temos certeza de uma coisa, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E pastor, então por que eu preciso? Eu necessito estar trabalhando na seara para tornar o trabalho da igreja mais fácil, mais leve. Quanto mais pessoas pegarem um peso, vai ficando mais leve para todos. Eu vou falar aqui do trabalho. Os jovens lá ajudando, ontem nós tínhamos 10 irmãos servindo de alguma forma, voluntários. Pastor, eu não pedi para ninguém, irmãos, eu coloquei lá no grupo. Tem alguém que quer ser voluntário? Graças a Deus tem irmãos que estão começando a compreender isso aqui, amar a Deus e servir pessoas. Nós somos chamados para amar a Deus e servir pessoas, com aquele dom, com aquele talento que Deus nos deu. É isso, amados. E aí eu finalizo. Os irmãos já prestaram atenção que Jesus, quando escolhe os discípulos, nenhum ocupava uma posição importante. Jesus, quando escolhe, nenhum deles tinha uma posição importante na sinagoga, nenhum deles pertenciam aos sacerdotes, nenhum deles eram ricos, nenhum deles eram pessoas que tinham muita influência. Aí você vai entender uma coisa, irmãos, eles eram trabalhadores comuns como eu e você. Eles não tinham treinamento profissional, eles não tinham diplomas acadêmicos, eles não tinham heranças. E é isso que Jesus escolhe, meus amados irmãos, pessoas simples, sabe, que Deus quer usar. A gente precisa entender, a maioria dessas pessoas que Jesus escolhe tinha crescido na parte mais pobre do seu país. Alguns, amados, para muitos eram impossíveis, eram temperamentais como Pedro. Então o que eu aprendo com tudo isso, amados? Jesus, ele quebra as barreiras.
Jesus quebra as barreiras que separavam o limpo do sujo, o obediente do pecador. Sabe, Jesus chama pescadores da mesma maneira que ele chama, irmãos, um cobrador de impostos, um zelote. O que eu aprendo com tudo isso não é nós, é aquele que está chamando. E a Bíblia diz que aquele que ele chama, ele capacita, ele depois envia, amados. Amados, eu quero que você olhe para mim. Jesus viu neles, escondido dentro deles, algumas coisas que eu quero que você avalie agora. Jesus viu um espírito ensinável. A coisa melhor a lidar com as pessoas quando as pessoas têm um espírito ensinável. Uma outra coisa, Jesus viu honestidade neles. Outra coisa que Jesus viu neles, disposição para aprender. Porque quem não senta para aprender não tem autoridade para levantar e ensinar. Amados, a gente precisa entender uma coisa: esta noite Deus está te chamando. É para isso que Deus está te chamando. Talvez você se ache inútil, você se ache improvável, que não tem nem capacidade. Mas é esses que Deus tem chamado desde quando Ele começou a chamar lá atrás. Pessoas que têm um espírito ensinável. Pessoas que têm fome de Deus. Pessoas que não ficam olhando a religiosidade, mas entregam as suas vidas verdadeiramente a Cristo. Amados, Jesus chama uma mulher samaritana. Já tinha tido vários maridos, e o que ela estava não era dela. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ela faz é falar de Jesus para as outras pessoas, é fazer discípulos. Então, para você que se acha leigo, é você mesmo que Deus quer levantar. Mas eu já tenho idade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Mas você tem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então, na próxima escola de discípulos, se matricule, se prepare para Deus te usar. A minha função é te preparar, te dar os instrumentos, mas é você que precisa ser instrumento de Deus. Amados, tem um ditado que nós falamos, né, que Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. Jesus não escolhe pessoas inteligentes, cultas, preparadas. Deus chama pessoas disponíveis. A pergunta de Jesus para você essa noite: será que você está disponível para Jesus? Só ouvi um irmão falar glória a Deus. Sabe por que a gente tem medo? Estar disponível não quer dizer que você vai largar a sua vida tudo para fazer a obra dele. Estar disponível é você se dispor a tudo aquilo que ele pedir para você. Pedro, irmãos, quando Jesus chama, estava disponível. Ele não era preparado e nem capacitado. Paulo, a mesma coisa, ele estava disponível. Timóteo estava disponível. Moisés estava disponível. Todos eles estavam disponíveis e não preparados. Todos eles estavam disponíveis e não capacitados. Estavam disponíveis e não eram letrados. E aí eu finalizo para você lendo dois textos. Segunda Crônica 15:7 vai dizer assim: mas vocês devem trabalhar fortes e ser fortes, e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Se você trabalhar forte para Jesus, o seu trabalho vai ser recompensado. Êxodo 18:25 diz assim, ó: escolheu homens capazes de todo Israel, e colocou como líderes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10, e estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Eu quero dizer para você, Deus está chamando uma geração que se coloca disponível para Ele esta noite. Deus está chamando homens e mulheres, jovens e adultos, disponíveis para a obra dEle, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Essa noite de nós nos colocarmos como ceifeiros do Senhor. Será que Jesus pode contar com pelo menos uns 5 aqui essa noite, em nome de Jesus? Estou vendo alguns aqui. Levanta a mão com força, irmão. Fica com medo do irmão. Pô, meu irmão vai me cobrar. Não, amados. Jesus vai te capacitar. Eu creio em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.
Os irmãos da formatura, vamos trocar lá rapidinho, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. De lá. Feche os teus olhos. Eu não sei como que estava a tua vida até hoje. Se você tem sido um ceifeiro, eu louvo a Deus por isso. Se você não tem sido um ceifeiro, é noite de você se colocar na brecha do Senhor. É noite de você se colocar à disposição do Senhor essa noite. Mas esse particular para ser um ceifeiro precisa ser primeiro você e Deus. Eu não posso induzir você. Eu não posso forçar você. Mas a seara já está pronta. Os campos já estão brancos. Jesus esta noite está chamando pessoas disponíveis. Então se você quer ser, faça essa oração com o Senhor. Sabe, converse com o papai essa noite. Fala, Senhor, esta noite, sabe, eu quero estar à tua disposição. Me ajuda a estar disponível para ti. Senhor, eu não sou letrado, eu não sou capacitado, mas eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Será que você pode falar isso para o Senhor essa noite? Será que você pode se pôr à disponibilidade de Jesus, o autor e consumador da tua vida essa noite? Aquele que quer te usar para a glória dEle, para o nome dEle, para que vidas sejam tocadas, alcançadas, restauradas em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, especialmente pela minha vida, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Senhor não deixe nada atrapalhar de eu estar disponível para o Senhor, de eu entregar, Senhor, tudo aquilo que eu preciso entregar nas tuas mãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor levante neste lugar, nesta igreja, e mande também trabalhadores, ceifeiros, cooperadores, Senhor, que vão estar disponíveis, que o Senhor vai capacitar, que o Senhor vai usar para a tua glória. Eu quero aqui esta noite, Pai amado, profetizar uma geração de pessoas disponíveis, que esta noite, Pai amado, pessoas possam decidir, Senhor, estarem, Pai amado, na grande colheita, sendo os ceifeiros, sendo os trabalhadores do Senhor, porque o Senhor disse para rogar aos trabalhadores, e esta noite eu vejo com os olhos espirituais esses trabalhadores aqui esta noite, em nome de Jesus, Deus. Aqueles que o Senhor está enviando, Senhor, que o Senhor capacite, que o Senhor dê dupla honra, que o Senhor, Pai amado, dê porção dobrada sobre as suas vidas, para que eles possam ser instrumentos dentro da tua casa e fora da tua casa, papai. Eu profetizo aqui, Pai amado, bocas que estavam trancadas, fechadas esta noite, começando, Pai amado, a ser profetas e profetisas do Senhor. Eu profetizo, Pai amado, famílias que estavam aqui esta noite, paradas, só sentadas, elas se levantando, se erguendo, para cumprir o teu chamado na vida delas. Portas vão se abrir aqui esta noite, casas, Pai amado, vão se abrir para que novas células, novas casas de Cristo possam acontecer, e vidas possam ser tocadas, impactadas, saradas, curadas, discipuladas, no nome de Jesus, Senhor. Eu vejo, Pai amado, uma multidão de líderes sendo levantada aqui esta noite, em nome de Jesus, de discípulos que vão fazer outros discípulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de eu ir para a nossa formatura rapidinho, tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou até essa noite estava